Existe uma fragilidade assustadora na felicidade humana. O momento exato em que nosso coração se abre para a paz é quase sempre o instante em que o mundo lá fora decide desabar. No nosso último vídeo, Elizabeth Bennet estava nos jardins de Pemberley e o inverno em seu peito havia derretido. Ela finalmente havia enxergado a alma do Sr. Darcy, que possui um esplendor através do escudo que ele colocou em si próprio. Ela aprendeu a amá-lo, entender e admirar ele. Mas o amor chegou no mesmo segundo em que a carruagem do destino trazia a pior das notícias. Uma carta chega e cai sobre Elizabeth como uma guilhotina. Lydia, a irmã inconsequente de apenas 16 anos, fugiu com o Sr. Wickham, e a ruína social para a família Bennet não é mais uma ameaça distante. A ameaça cruzou a porta. Acompanha-me nesta jornada de orgulho e preconceito. Vamos caminhar pelo capítulo 46 até a última página. Não é um final feliz comum. É a história de como o amor sobrevive quando todas as estruturas ao redor estão reduzidas a cinzas. Elizabeth acaba de ler a carta e o Sr. Darcy entra no aposento. Ela está desesperada e o ar começa a faltar. O sangue foge de suas bochechas de forma tão violenta que o Darcy se assusta com tamanha reação de sua amada após ler a carta. Ela não consegue esconder a dor. Desaba e conta a verdade para ele. Ao contar que sua irmã fugiu com um homem que Darcy mais despreza, Elizabeth sente que acabou de cavar a vala de suas próprias esperanças. Em sua mente, nenhum homem aristocrata aceitaria se ligar a uma família manchada pelo escândalo e pela desonra. Darcy escuta em silêncio, caminha de um lado para o outro, e sua expressão é indecifrável. Ele se despede com uma cortesia fria e vai embora. Elizabeth olha para a porta fechada e sente o gelo da solidão. A volta dela para casa cheira a desespero e hipocrisia. A mãe está trancada no quarto, chorando. Não pela filha, mas pelo que os vizinhos vão falar. O pai finalmente percebe o tamanho de seu erro e viaja para Londres para tentar encontrar a menina na lama da cidade grande. Mas ele fracassa. O silêncio daquela casa é quebrado apenas pelos sussurros maldosos dos vizinhos e tios. Até que uma carta do tio avisa. Eles foram encontrados e Wickham aceitou casar-se com Lydia, mas em troca de uma quantia de dinheiro que a família Bennet jamais teria como pagar. Alguém comprou a honra daquela família. Alguém pagou as dívidas de Wickham no escuro. Elizabeth sente o alívio pelo fim do escândalo, mas uma vergonha profunda por saber que sua família agora é sustentada
assustada pela caridade de uma pessoa oculta. Lydia e Wickham voltam para casa, e a linguagem corporal deles é o retrato da ignorância e egoísmo. Eles entram rindo, orgulhosos e agindo como se tivessem vencido na vida. Lydia exibe a aliança de casamento de ouro para todos, incapaz de entender que aquela joia custou a dignidade de suas próprias irmãs. Mas em um descuido na mesa do jantar, Lydia deixa escapar uma palavra. Ela conta que o Sr. Darcy estava presente no seu casamento. Elizabeth sente o peito apertar. Um arrepio corre por sua espinha. Ela escreve para a tia, exigindo a verdade. E quando a resposta chega, ela descobre a verdade. Não foi o tio quem pagou a dívida, foi o Sr. Darcy. Darcy viajou até os cortiços mais perigosos de Londres, e ele fez o sacrifício de se sentar à mesa com um homem que tentou destruir a sua própria irmã. Ele engoliu o orgulho dinástico, comprou o silêncio de Wickham, comprou a comissão militar e pagou o casamento. E ele fez tudo isso em segredo absoluto, sem a intenção de que Elizabeth jamais descobrisse. Ele não comprou o amor dela, ele salvou a mulher que amava da lama, mesmo achando que nunca a teria. O amor verdadeiro em Austen é isso. Uma renúncia silenciosa do próprio ego em prol do bem-estar do outro. O destino recompensa esse silêncio quando Blindy e Darcy retornam a Netfield. O outono traz de volta o calor. Blindy entra na casa dos Bennets e o silêncio de Jane finalmente se quebra em lágrimas de felicidade. Ele se ajoelha, ela aceita, e a justiça poética acontece para a irmã mais doce. Mas Darcy permanece no canto da sala, silencioso e olhando para Elizabeth de longe, temendo que o não que ouviu ainda seja definitivo. O orgulho do velho mundo tenta um último golpe. Uma carruagem aristocrática e barulhenta rasga o silêncio da noite. E é Lady Catherine. Ela viajou quilômetros para destruir Elizabeth. Lady Catherine arrasta Elizabeth para uma caminhada no bosque. O ar está gelado e os ventos estão cortando. Ela joga na cara de Elizabeth a inferioridade de seu sangue e o escândalo de Lydia, e a promessa de que Darcy deve se casar-se com sua filha. Ela exige que Elizabeth jure que nunca aceitará uma proposta de Darcy. Porém, o tiro sai pela culatra. Diante da prepotência de uma mulher que se acha que é dona do destino dos outros, Elizabeth ergue o queixo, a voz dela firme ao responder que está determinada a agir de forma que considerar melhor para sua própria felicidade, sem pedir permissão de Lady Catherine ou de qualquer outra pessoa que não tenha direitos sobre ela. Ela não jura,
ela expulsa a aristocrata de sua propriedade com palavras polidas e cortantes. Lady Catherine sai furiosa e viaja direto para Londres para reclamar com Darcy sobre a insolência de Elizabeth. Mas ela comete um erro de cálculo fatal ao contar a Darcy que Elizabeth se recusou a prometer que não se casaria com ele. Ela entrega a Darcy a única coisa de que ele precisava para ter coragem: a esperança. E então, Darcy viaja de volta. Eles caminham sozinhos pela estrada no campo, e o silêncio entre eles não é mais o silêncio tenso de Hastings, ou o silêncio amargo da floresta. É o silêncio de duas almas que se conhecem por inteiro, sem máscaras. Então Darcy toma a palavra. Ele agradece Elizabeth por ter destruído o orgulho dele naquela primeira proposta. Ele diz que as palavras dela o torturaram, mas o curaram. Ele confessa que os seus sentimentos continuam os mesmos. E Elizabeth... a Elizabeth... ela não usa mais a armadura do preconceito. Ela fala de seu arrependimento, ela fala de sua gratidão pela salvação de Lídia, e ela deixa o seu coração se entregar. O casamento deles acontece e não tem som de uma transação comercial como o de Collins, nem o som de desespero como o de Charlotte. É o encontro de duas mentes que se lapidaram mutuamente através da dor e do erro. Eu fecho essa última página de Orgulho e Preconceito com uma sensação de calor que custa ir embora. Esta obra me ensinou que o amor não é um evento estático que nos encontra prontos. É o amor que é um processo de demolição para amar de verdade. Darcy precisou ter coragem de destruir o orgulho de sua linhagem e Elizabeth precisou ter a humildade de enterrar o preconceito de sua inteligência. Eles precisaram sangrar para conseguir enxergar. A poeira dos bailes se assentou e agora descansam no silêncio. E a última reflexão que levo comigo é sobre nossas próprias barreiras. Quantas vezes nós também preferimos manter o orgulho intacto e o preconceito armado, trancados na nossa própria razão, enquanto a única pessoa capaz de nos salvar caminha silenciosamente para longe de nós? Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima!